Pensamento crítico. Está sendo muito legal gerar esse conteúdo todo para vocês e eu tenho recebido muitos feedbacks. E eu tenho recebido sugestões de temas. E um dos temas que sugeriram foi falar sobre pensamento crítico. E eu achei ótimo, porque realmente é muito importante. Eu vejo que o pensamento crítico hoje em dia, ele parece que ele não está tão comum como deveria ser, né? Vou exemplificar. As pessoas são responsáveis por alguma atividade e ela executa essa atividade diariamente. Por exemplo, gerar um relatório de vendas. Gera um relatório de vendas e manda todo dia para todo mundo. E por gerar aquela atividade rotineiramente e ela tem um passo a passo, muitas vezes as pessoas estão entrando no automático de executar o passo a passo, mas não criticam o resultado do que fizeram. Então gera um relatório, de repente alguma coisa estava errada e manda o relatório errado. Então o pensamento crítico se aplica muito a esse exemplo. Por quê? A pessoa que é especialista, que faz aquilo todo dia, deveria ser o principal filtro daquela informação, por exemplo. Então era para ela gerar a informação e passar o olho com a experiência que ela tem, e só pela experiência do dia a dia ela já veria algo estranho. Só que na prática o que acontece muitas vezes é a pessoa só executa a rotina, não analisa nada, dispara e os clientes dela, de repente um diretor, um gerente, enfim, qualquer pessoa que recebe aquela informação, percebe o erro e sinaliza o erro. Então, faltou ser crítico, análise crítica, comportamento crítico para quem executa, e esse problema também gera uma questão de corroer a credibilidade de quem gera informação. Quando você faz alguma coisa e começa a errar com determinada frequência, então se você não errou só uma vez, mas de vez em quando, uma vez a cada 2 meses, 3 meses você erra, as pessoas guardam muito mais os teus erros do que o teu acerto. Então começam a associar aquela referência a você. Ah, cuidado com a informação de fulano, porque aquela informação muitas vezes vem errada. Então o que é o pensamento crítico? É você não fazer as coisas no automático. É bater o olho nas coisas e avaliar se aquilo faz sentido. Né? Quando alguém tomar uma decisão e te pedir para fazer alguma coisa, não simplesmente executa. Faz sentido aquilo que ele está te pedindo? Parece ser o melhor? Não tem problema nenhum questionar. Né? Você tem que questionar, argumentar, e se ele conseguir te explicar que aquilo faz sentido, você vai fazer sem problema nenhum. Agora, se você faz cegamente, você que deveria ser um filtro, muitas vezes você não prestou a sua função. Só executar qualquer robô faria. O seu diferencial é justamente a capacidade de pensar, de analisar, de ser crítico. Então, é uma coisa que eu sempre falo, seja crítico com o que você recebe. Um problema que eu acho da TV é que a gente senta na frente dela e começa a absorver, 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 e a gente não critica o que está vindo. E aí é tanto conteúdo um atrás do outro que você não tem tempo de analisar. Então você começa a absorver aquilo como verdade. E aí muitas vezes você compra, né, ou milita ou compra algumas ideias que você nem concorda, mas você só absorveu. Então seja crítico. Seja crítico no seu trabalho, seja crítico na tua vida. Olhe para as coisas e veja se ela faz sentido. Pensamento crítico para mim é isso. Ver se as coisas fazem sentido, se elas estão conectadas com o propósito do que você está fazendo.